Fui demitido com justa causa. Fui demitido sem justa causa. Pedi demissão. Quais os cuidados que eu devo ter para preservar o meu direito de segurado? O vídeo de hoje trata sobre um direito dos segurados previsto lá na Lei 8.213, que é o período de graça. Eu tenho vários vídeos aqui no canal, recomendo que você assista os vídeos mais completos sobre o tema período de graça. Serei bem sucinto ao definir período de graça agora. Período de graça é o tempo que o segurado preserva esta condição, né? É o tempo que o segurado preserva a proteção previdenciária sem pagar as contribuições para o INSS. O período de graça, conforme o artigo 15 da Lei 8.213, pode ser de 12, 24 ou 36 meses a contar da última contribuição. Então você parou de pagar hoje, manterá a condição de segurado, a proteção previdenciária para caso de algum acidente que lhe deixe incapaz, para caso de óbito, para que seus dependentes tenham pensão por morte, para o auxílio reclusão, caso você vá preso, para o salário maternidade, caso você tenha um filho, você manterá esta proteção previdenciária durante 12, 24 ou 36 meses. O INSS reconhece os 12 meses. Os 12 meses de proteção previdenciária adicional do período de graça, esse período de 12 meses é tranquilo, não há polêmica quanto a isso. Mas você poderá ter um adicional de 12 meses a mais no período de graça, caso você comprove o desemprego involuntário, que é o tema de hoje. E terá mais 12 meses caso você comprove 120 contribuições sem perder a condição de segurado, que não é o tema de hoje, estou apenas contextualizando, estou apenas trazendo essa informação. O tema de hoje diz respeito aos 12 meses de período de graça que são adicionados por conta do desemprego involuntário. O nosso poder judiciário não é unânime sobre o conceito de desemprego involuntário. Existe a situação em que você foi demitido, existe a situação sem justa causa, em que você foi demitido sem justa causa, em que você foi demitido com justa causa e em que você pediu demissão. Vamos ver 3 decisões recentes do nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A primeira decisão, esta que eu mostrarei agora na tela, ela é favorável ao segurado. Esta primeira decisão é favorável. Mas lembro, o fato de ter chegado ao judiciário significa que não foi reconhecido na esfera administrativa, e o fato de ter sido favorável nesta decisão não significa que será favorável numa outra situação muito parecida, numa outra situação equivalente a ela. Vamos ver esse julgado agora aqui. Vejamos aqui então uma decisão do ano de 2023, agora 12 de 12 de 2023, em que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a 9ª turma, decidiu no sentido de reconhecer o caráter involuntário do desemprego, mesmo quando o segurado tomou a iniciativa de pedir a demissão. Vamos ler aqui o item 2, né, que eles estão falando aqui do desemprego involuntário, diz: esta compreensão não é todavia absoluta. Ainda que a rescisão do contrato de trabalho tenha ocorrido por iniciativa do empregado, isso não significa que ele deseje permanecer desempregado indefinidamente. Ou seja, embora em um primeiro momento a situação de desemprego do segurado tenha decorrido de sua própria vontade, pediu demissão, isso não significa que com o passar do tempo tal situação não se torne involuntária. Nesta decisão que eu acabei de ler, o resultado foi favorável, como eu mencionei antes da sua leitura. Só que tem um detalhe: nós não temos segurança jurídica no Brasil. Nós não temos segurança jurídica no Brasil. O fato de alguém receber uma determinada resposta judicial não significa que você, em situação idêntica, receberá a mesma resposta judicial. Lerei agora 2 decisões
duas decisões desfavoráveis. Na primeira decisão, o segurado ele foi demitido com justa causa. A decisão que lerei agora é na hipótese de demissão com justa causa. Agora vejamos outra decisão. Também recente, do dia 7 de novembro de 2023, a 10ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O que foi decidido aqui? Hipótese em que o instituidor do benefício estava desempregado no tempo da prisão, porém a dispensa anterior ocorreu por iniciativa do empregado com justa causa, o que afasta a caracterização da situação de desemprego involuntário, improcedência mantida. No julgado que acabei de ler, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região concluiu que se a demissão foi com justa causa, ou seja, se supostamente o empregado praticou alguma falta grave o suficiente para justificar a sua demissão, faltas ao emprego de maneira excessiva, atos de violência, qualquer coisa que tenha ensejado, que tenha justificado a sua demissão. Eu pessoalmente penso que no caso da demissão com justa causa, o desemprego não é voluntário. Ainda que o empregado tenha efetivamente se comportado mal, praticado atos gravíssimos, quem sabe, isso não significa que a sua vontade era a de ficar desempregado. Isso não significa. Ele se comportou mal? Digamos que sim, beleza, perfeito. Talvez ele tenha se comportado mal justamente por conta de alguma doença psiquiátrica, quem sabe? Talvez justamente por conta de algum desajuste social ou talvez por algum desvio de caráter. Em todos os casos, desvio de caráter, doença psiquiátrica, contexto social, familiar, não importa. Se ele foi demitido com justa causa, ele não queria ficar desempregado. Ele apenas não queria ou não conseguia se comportar adequadamente. Mas esta é a minha opinião. E a opinião de vários juízes, mas não de todos. Então, nós temos que ter cuidado com esta questão. Antes de dar a solução para este problema, lerei agora uma decisão judicial, também do TRF4, envolvendo uma demissão solicitada pelo próprio empregado. Vamos ver o que foi decidido neste próximo caso concreto. Mais uma decisão recente, aqui de novembro de 2023, da 10ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, agora falando sobre o contribuinte individual e o desemprego involuntário. Vamos direto aqui para a parte que nos interessa para o vídeo de hoje. Conforme Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, a prorrogação da gratuidade de segurado por desemprego involuntário, nos moldes do parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 8.213, se estende ao segurado contribuinte individual, ser comprovada a cessação da atividade econômica por ele exercida por causa involuntária, além da ausência de atividade posterior. Neste caso aqui, foi reconhecido então a prorrogação e foi reconhecido a preservação da qualidade de segurado por 24 meses. Agora vamos para a parte que mais interessa, a solução. Eu já apresentei o problema, mas o que fazer? O que fazer para prevenir esta surpresa desagradável que é a ausência da proteção previdenciária? Muito simples. Se você foi demitido com justa causa, ou se você foi demitido, se você pediu demissão, é muito mais importante, é muito mais urgente que você evite a zona de risco, aquela zona nebulosa, aquela área pantanosa em que o próprio judiciário não está bem convicto sobre qual é a melhor resposta a lhe entregar. Como você resolve isso? Pagando o INSS, fazendo uma única contribuição como contribuinte facultativo ou como contribuinte individual. O contribuinte facultativo mantém a condição de segurado por 6 meses. O contribuinte individual mantém a condição de segurado por 12 meses. E também existe a prorrogação
caso comprovado do desemprego, mas o meu conselho é que não aposte na prorrogação pelo desemprego, porque isso aumentará os requisitos que você precisará atender para obter a proteção previdenciária. Você pode fazer, é óbvio que muitas pessoas têm dificuldade econômica, então você pode fazer uma única contribuição a cada 6 meses como facultativo e poderá se cadastrar como contribuinte de baixa renda lá no CRAS. Não sei como é que é na sua cidade, mas aqui no Rio Grande do Sul é o CRAS o local. Você faz o cadastro como contribuinte de baixa renda e paga como contribuinte facultativo, procura lá no Google, código do contribuinte facultativo, pagará 5% do salário mínimo. Se você pagar como contribuinte individual, você poderá pagar com 11% do salário mínimo, ou, caso você seja cadastrado como microempreendedor individual, com 5% também. Mas existe uma diferença. Contribuinte facultativo é aquele que não trabalha. Contribuinte individual é aquele que trabalha como autônomo. Se você foi demitido ou pediu demissão, por favor, pague o INSS como contribuinte facultativo pelo menos uma vez a cada 6 meses, ou pelo menos como facultativo, ou pelo menos uma vez a cada 12 meses como contribuinte individual. Isso poderá ser a diferença entre você precisar gastar com advogado e ter de brigar com o INSS para discutir a condição de segurado, e poderá também ser a diferença entre você obter, ou seus familiares, dependendo do benefício que for necessário, receber ou não aquela proteção previdenciária. Isso poderá ser a diferença entre um fim de vida, entre um futuro digno, mais digno ou indigno. Espero ter ajudado. Deixe o seu comentário aqui, qual a sua opinião sobre isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.